Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o discurso direto e indireto. Vamos lá. O discurso direto é quando nós temos a voz do personagem, ou seja, quando o personagem fala no texto. É quando há a reprodução exata daquilo que o personagem falou. No discurso direto, sempre teremos um sinal para marcar a fala do personagem. Geralmente são utilizadas as aspas ou travessão, tá bom? Temos também o discurso indireto, ou seja, que é a reprodução que o narrador faz daquela fala do personagem. É como se uma pessoa conta aquilo que o personagem disse. Então, nós temos aqui dois exemplos para que vocês entendam isso claramente. O primeiro exemplo do discurso direto, o próprio personagem falando. Ó, a professora Alane disse: estou com muita saudade dos alunos do quinto ano. Então, o personagem teve voz ali naquele trecho. Ele mesmo falou. O mesmo trecho, o mesmo assunto foi reproduzido no discurso indireto. A professora Alane disse que está com muita saudade dos alunos do quinto ano. É como se uma pessoa aqui no discurso direto estivesse reproduzindo o que o personagem disse com o discurso direto. Vocês já viram isso quando nós estudamos sobre narrador em primeira e terceira pessoas. Ou seja, quando nós vimos lá quando o narrador ele conta e participa do texto, né? Conta os fatos do texto como narrador personagem, ou quando ele conta os fatos em terceira pessoa, sem participar, ele só é um observador, tá ok? Vamos lá às atividades da página 21 da apostila. Temos aí um trecho. Neste trecho, onde vocês lerão, é preciso identificar qual é o sinal, está bem claro, que inicia a fala dos personagens. São os dois pontos, travessão ou aspas. Sublinhe as falas dos personagens conforme a legenda. Aquilo que a árvore disse de verde, sublinhar, tá, gente? O que a cobra grande disse de azul e o que o narrador disse de vermelho. Um fato interessante, ó, neste último item aqui, ó, vamos lá. Nós temos aqui, ó, não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Ou seja, não posso fazer nada, fala da cobra grande, mas respondeu a cobra grande é fala do narrador. Estejam atentos a isso. Nós temos aqui 3 verbos na letra C que indicam as falas dos personagens com seus significados. Pediu, suplicou, respondeu. Vocês têm que associar o significado das palavras ao que elas indicam logo na coluna da frente. Pediu é o mesmo que dizer algo em resposta, é o mesmo que pedir com humildade, implorar, é o mesmo que solicitar. Suplicou é o mesmo que dizer algo com resposta. Então, o que significa cada uma dessas coisas? Qualquer dúvida, façam uma pesquisa rápida no dicionário dessas palavras, tá? Vocês vão conseguir encaixar direitinho essa coluna. Nós temos aí na número 2, trechos para serem completados, tá? Vocês observem o comando, ó. Complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use verbos que estejam coerentes com a história. Então, vocês precisam usar verbos que estejam de acordo, que vão se associar ao que está sendo dito. Por exemplo, conversar, ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Nós observamos aqui que a cobra grande está fazendo uma reclamação. Então, é interessante não que vocês completem a frase ali assim, ó, disse a cobra grande. Mas, como é uma reclamação, vocês poderiam usar o verbo reclamar. Reclamou a cobra grande, ok? Segundo trecho, enquanto não conversarmos, eu não ando. Observem que é uma fala do rio, tá? Então, vocês poderiam perfeitamente colocar, enquanto não conversamos, eu não ando. Disse o rio. Mas nós percebemos também um tom de teimosia. Então, o verbo teimar poderia ser usado. Ó, enquanto não conversarmos, eu não ando. Teimou o rio, ok? Então, passamos para a página 22, que tem um terceiro trecho, que é uma fala também da cobra grande. Leiam ele e aí vocês vão completar conforme os exemplos que eu dei, tá? Podendo serem usados verbos diferentes, tá? Disse, falou, teimou, reclamou, de acordo com o contexto do trecho que vocês leram.
Em seguida, temos um quadro explicativo que retoma o conceito que eu já expliquei no início do vídeo sobre o discurso direto. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio de discurso direto ou indireto. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Temos um exemplo. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. É a voz de um personagem. Ele próprio está falando, tá? Então, discurso direto. Temos um trecho na questão número 3. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Vocês devem sublinhar, das cores correspondentes na letra A aí, a fala de um dos personagens e a fala do narrador. Claramente é possível identificar que a fala de um dos personagens aí começa lá no travessão, vamos falar com a cobra grande, e vai até o verbo atender, finalizando aqui, logo aqui no finalzinho, atender. Esse trechinho aqui, disse um dos irmãos, já não é mais o personagem que está falando, e sim o narrador. Então, esse trechinho final aqui é uma fala do narrador. Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Então, antes que o personagem fale, ou depois da fala do personagem, sempre teremos um verbo. No caso desse trecho que a gente acabou de ler, é o verbo disse. Logo após a finalização da fala do personagem, nós temos aí, disse um dos irmãos. Esse trecho também poderia ter sido escrito assim, um dos irmãos disse. Aí teríamos os dois pontos e em seguida viria numa outra linha a fala do personagem com o uso do travessão, ok? Então nós temos aí a letra C, pedindo que vocês reescrevam esse trecho, substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar o seu sentido. Então, vocês vão reescrever a frase, tá? Então, vamos lá, reescrever o trecho todo, só trocando o verbo disse. Por exemplo, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Vocês podem usar, falou, explicou, comentou, esclareceu um dos irmãos. Então, trocando o verbo disse por qualquer um desses verbos que eu citei e sugeri aqui. Passamos então para a página 23. A letra D pergunta qual foi o sinal de pontuação utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador. Voltando aqui ao trecho, observamos que aqui, nós temos o quê? Um travessão. Então, o travessão aí, ele faz essa separação entre a fala do personagem e a fala do narrador. Foi esse sinal utilizado, então, para fazer essa separação. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Aqui, como eu mostrei para vocês, a fala do narrador e a fala do personagem são separadas pelo travessão. Se vocês utilizassem uma vírgula no lugar do travessão, o trecho permaneceria com o mesmo sentido, tá? Então, além do travessão, num caso desse daí, onde nós temos a fala do personagem e em seguida colocamos um trecho do narrador, além do travessão, vocês podem usar também a vírgula. E é isso que vocês vão fazer aqui nesse pontinho da letra E. Reescreva esse trecho substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Então, vocês vão reescrever esse trecho aqui e quando chegarem aqui no travessão, ao invés de utilizarem travessão, utilizarão a vírgula. Atividade número 4. Vamos ler o trecho. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas digeriam a filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore em discurso direto a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Então, vocês vão imaginar aqui, primeiro relembrar o fato, Quem não se lembra exatamente pode voltar ao texto. De que eles foram buscar, pedir a cobra grande para que entregasse a noite a eles. Eles buscaram a noite num caroço de Tucumã e eles não poderiam abrir. Só que eles pararam e desobedeceram. Eles abriram e aí surgiu aquele problema todo que foi onde a Índia
a filha da cobra grande teve que intervir, ou seja, ela teve que arrumar outra solução, e ela pegou um fio de cabelo, foi cortando, até que apareceu o dia, cortando lá o tempo, né, para aparecer o dia. E aí eles causaram um problemão, porque poderia ter ficado noite para sempre. E ela ficou muito brava com isso. E por esse motivo, ela nem deixou eles falarem nada, se explicarem. Mas suponhamos que eles conseguissem se explicar, ela tivesse dado essa oportunidade a eles. O que eles diriam? Então, vocês têm que escrever isso na forma do discurso direto, ou seja, são os personagens que vão falar. Imaginem que eles começassem dizendo: nos perdoe, vamos explicar para você o que aconteceu. Estávamos vindo embora com a noite e de repente paramos. Então vocês vão explicar como se os próprios personagens estivessem falando, dando essa explicação à Índia, ok? Na atividade número 5, vocês devem identificar se existe o discurso direto. Existe alguma fala do personagem? Leiam e aí vocês perceberão que não. Por que não há discurso direto nesse trecho? Porque o narrador, ele é quem expressa, ele é quem conta o que o personagem teria falado. E aí a letra B pede que vocês identifiquem, sublinhem a informação que poderia ser escrita em discurso direto, ou seja, a informação que o próprio personagem poderia ter dito, que é essa informação aqui, ó, dizendo-lhes, do final aqui, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Este trechinho que eu acabei de ler, ele poderia ter sido dito, ter sido escrito em discurso direto. Aí, a letra C pede que vocês reescrevam, né, a última frase do trecho, usando o discurso direto. Como que vocês farão isso? Ficará da seguinte forma, ó. Aí vocês usarão uma parte da fala do narrador e uma parte transformarão em discurso direto, que foi até esse trecho que eu acabei de citar. Primeiramente, vocês reescreverão o seguinte, ó. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, e disse aos mensageiros. Isso que eu estou dizendo a vocês é essa última frase aqui, tá, gente? Do trecho da atividade 5. Então, vocês vão reescrever até aí, ó. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, e disse aos mensageiros. Isso indica que vai acontecer uma fala. Então, até aí vocês têm que pontuar com 2 pontos. Após a palavra mensageiro, 2 pontos. Em seguida, na outra linha, comecem a fala com travessão. Aí nós vamos reproduzir essa parte aqui, ó, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Na forma de discurso direto. Ficará da seguinte forma: aqui está o que vieram buscar. Aqui nós colocamos então o discurso na forma direta, ou seja, o próprio personagem está falando. Observem que nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? Por exemplo, o verbo que lá em cima estava aqui, ó, estava, nós mudamos para estar. E a palavra também ali, nós mudamos para aqui, né? Para que encaixe direitinho na frase, tá bom? Então ficará dessa forma que eu disse. Em seguida, nós temos um quadro explicativo sobre o discurso indireto, né? Esse tipo de discurso, o narrador é quem expressa o que os personagens falam ou pensam. E temos um exemplo, ó. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então aí tem uma pessoa falando, expressando, reproduzindo a fala de um personagem. Se o próprio personagem estivesse falando isso, ficaria assim, ó. Não podendo mais, disse, preciso da noite para dormir e recuperar as forças. Então, ele mesmo estaria falando se fosse no caso do discurso direto, ok? Por fim, nós temos a atividade número 6. Temos também um trecho, e vocês devem identificar aí qual trechinho desse pedaço do texto é um discurso direto. Vamos lá, vamos identificar. Durante a viagem, um deles propôs. Aí, nós não temos um personagem falando, então não temos um discurso direto neste trecho que eu acabei de ler. Mas logo abaixo, nós vemos já pela marca do sinal do travessão ali, né, indicando que vem a fala de um personagem. Isso indica um discurso direto. Ó. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, essa
parte de baixo é um discurso direto. Então, vocês devem sublinhar esse trecho, ok? Letra B. Reescrevam o trecho transformando-o em discurso indireto. Então, vocês devem entender todo o trecho e reescrevê-lo, como se vocês estivessem reproduzindo a fala do personagem. Poderiam começar, por exemplo, ó, durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Então, vai contar todos os detalhes ali que estão descritos neste trechinho. Lembrando que não pode, quando vocês forem passar por o discurso indireto, não pode haver fala do personagem. Vocês, como narradores, estão reproduzindo o que o personagem falou, tá bom? Então, finalizamos aqui na página 24 da apostila a nossa aula de hoje. Tá bom, crianças? Um beijo e até a próxima!